Olá, já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, com o nosso bate-papo sobre educação. Como os pais podem ajudar os filhos a estudar, por exemplo. Uma dúvida que eu tenho certeza que você de casa tem. Como dividir o tempo entre o estudo e o lazer? O apoio dos pais e a manutenção de um bom ambiente familiar, como a extensão da escola, são fatores indispensáveis para o desenvolvimento educacional das crianças. É no ambiente familiar, por exemplo, que as crianças não só aprendem a se adaptar às diferenças circunstanciais, mas também criam seu modelo de aprendizagem e a forma como elas se relacionam com o conhecimento. Por isso, é fundamental que os pais estejam presentes nas atividades relacionadas ao ensino e que possam auxiliar os seus filhos na organização das tarefas escolares. Mas como ajudá-los? Para responder essas e outras perguntas, nós vamos conversar agora com um psicólogo, educador e professor da Universidade Estadual do Amazonas, Márcio Gonçalves. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo ótimo. Assunto polêmico esse, a gente já começa com uma pergunta polêmica também. Sim. O meu filho não gosta de estudar. O que eu posso fazer? Por exemplo, alguns especialistas afirmam que toda criança passa por essa fase, digamos assim, entre aspas, de rebeldia. Isso é verdade? Por que as crianças não gostam de estudar, por exemplo? Pois é, né, Nádia? Tudo é muito relativo, né? Porque, assim, para algumas famílias, a criança vai se mostrar ou vai mostrar um desenvolvimento diferenciado, porque exatamente elas têm ambientes diferenciados. Então, ambientes que proporcionam, né, um desenvolvimento, né, uma organização, claro que vai internalizar na criança uma organização melhor, para que ela possa, por exemplo, lidar com essas expectativas, possa ter um desempenho melhor, possa ter uma educação melhor e, claro, ter uma trajetória, um itinerário formativo, que é o que nós chamamos, por exemplo, adequado. Agora, como identificar qual é a maior dificuldade da criança? O que a gente pode fazer, então, para conseguir identificar talvez uma deficiência ou até mesmo um déficit de atenção, enfim, todos os fatores que contribuem para esse não sucesso aí nos estudos realmente. Certo. Então, assim, você está falando de duas coisas na realidade. A dificuldade de aprendizagem é uma questão, não é? Por exemplo, no sentido de que há uma dificuldade por situações de processos, por exemplo, ligadas à questão, por exemplo, do próprio professor, da própria adequação à escola, né? E que aí não é um problema do aluno particularmente, né? É uma dificuldade que se mostra por outras variáveis, por outros fatores. E outra coisa é você falar de deficiência, né? Enquanto, por exemplo, educação especial, uma criança que é afásica, por exemplo, né? Tem uma dificuldade na linguagem, de leitura e de escrita, aí, por exemplo, ela vai ter uma relação diferente, os fatores são outros. Pode ser, por exemplo, que essa criança tenha barrado, não é? Ou seja, em algum momento, alguma coisa não deu certo. Então, ela não lê, ela não escreve, ela apresenta essa dificuldade e aí a gente tem que fazer um diagnóstico maior. Aí uma intervenção psicopedagógica, aí tem que fazer uma equipe multiprofissional, multidisciplinar para fazer uma investigação. Agora sim, dificuldades rotineiras, por exemplo, devem ser identificadas pelos pais. Por exemplo, acompanhar o caderno do filho, ver os erros que ele está cometendo, né? Os erros da criança é muito importante, porque exatamente é o funcionamento mental dela. Então, assim, se erra, a gente tem uma expectativa de como essa criança está funcionando. O que os pais não observam é esse funcionamento da criança, o que é uma pena, né? Agora, pressionar e criticar podem ajudar ou não? Realmente podem atrapalhar, até mesmo por um bloqueio da criança que se sente pressionada com essa situação. Por exemplo, se ela é boa em matemática, mas não é boa em português, e o pai não, você tem que ser bom nas duas, em todas as matérias, e acaba pressionando, realmente levando essa frustração para a criança, tornando esse ambiente familiar. Hostil, né? Hostil, né? Isso, algo chato realmente, uma obrigação. O que os pais devem fazer nessa situação? Pois é. E aí o que você está falando são de ambientes desconfortáveis. Ninguém quer viver numa zona de desconforto, na realidade. Toda pressão vai causar um mal-estar.
Então, é muito importante que a gente perceba que esses ambientes devem ser confortáveis, que tem que haver o diálogo, né? Que tem que ter uma tendência positiva em relação ao acolhimento dessa criança, né? De estar olhando, observando exatamente como ela atua. E assim, claro, existe uma dificuldade, mas assim, é muito importante que essas pressões, não sejam extremas. É importante, sim, que haja cobranças, é importante que haja limites, A gente sabe que os limites e as regras devem existir. Então, a gente não está falando de ambientes soltos, falando de ambiente que exatamente a gente saiba que as crianças atuam naquele ambiente. Então, eu preciso equilibrar realmente tudo exatamente, tem que ter um equilíbrio. A gente não pode deixar dizer assim, não, deixar solto. Você vai fazer a tarefa agora, não é? Não, não é assim. Eu acho que é importante que os pais frisem um imperativo. Você tem que fazer a tarefa, você sabe que é importante fazer essa tarefa. Então, acho que é uma questão de equilibrar. Pressão demais pode fazer essa criança fugir. Ela é criança, mas ela vai crescer. E quando ela cresce, ela fica mais forte, e aí daqui a pouco ninguém mais controla. Então, a gente tem que entender essa dinâmica. Tem que ser parado tudo isso realmente na infância, nessa fase de adaptação e de conhecimento. Sim. Agora, Márcio, como é que nós conseguimos dividir o lazer e o estudo? A gente responde no próximo bloco, tá bom? Tudo bem. E para você de casa que quer participar do nosso bate-papo ao vivo, é muito fácil, mande já o seu SMS ou WhatsApp. Lembrando que deve conter o nome e sobrenome, é importante também o bairro onde você está nos acompanhando, para mandar aquele beijo para toda a comunidade. O número da nossa produção é 92, código de Manaus, 8111-4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá!